Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai estar vendo hoje sobre o iluminismo, um tema muito importante mesmo para entendermos a construção do pensamento moderno, a formação aí política, econômica e social do Ocidente, principalmente. Então, esse movimento foi muito importante para a formação aí intelectual da Europa, né, como um todo. E essas construções que foram desenvolvidas nesse período, elas possuem muito embasamento e muito direcionamento do que a gente vivencia até os dias de hoje. Parte dos conhecimentos, dos pensamentos que temos, né, vem dessa construção teórica e ideológica do iluminismo no século aí, final do século XVII, início do século XVIII. Então vamos falar um pouquinho do contexto histórico que se dá esse movimento intelectual. A gente viu nas últimas aulas o processo das revoluções burguesas e com isso configurando o declínio do absolutismo. Então a gente já está no movimento de declínio, o absolutismo ainda faz parte, né? O iluminismo ainda acontece no contexto de absolutismo, mas o absolutismo está em declínio. E a gente viu as movimentações, né, com relação às revoluções burguesas na Inglaterra, a Revolução Industrial, e que vai, né, desestabilizar toda essa estrutura do Estado absolutista. A gente tem também a ascensão significativa da burguesia, sobretudo, né, quando acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, e que ela já tinha, né, já vinha conseguindo alianças, aí um sistema de alianças com o rei, mas a gente vê que a burguesia ela começa a ganhar cada vez mais participação política, cada vez mais reivindicando os seus direitos, né? Lembrando que quem era a burguesia lá no começo, né, no auge aí do sistema absolutista, era a única que pagava impostos, né? Era o terceiro estado que pagava impostos. Então a gente tem essas revoluções burguesas, né, que vão se contrapor a esse sistema, a esse estado absolutista. E nesse momento a gente tem a significativa ascensão dos burgueses que vão questionar e lutar contra, né, até que chegar ao fim do sistema e do estado absolutista. E aí o século das luzes, a gente tem esse movimento intelectual de esclarecimento, de iluminação, né? Por isso que vem a palavra iluminismo, com base nas revoluções burguesas, que vai surgir aí, né, no século XVII e século XVIII no território europeu. A luz representa a filosofia, né, ilustrada, que vai nortear todos esses pensadores, e as trevas, que vai ser chamado, aí, que vão classificar como antigo regime. Então, são eles, né, os iluministas, que vão colocar esse nome, antigo regime, para o que foi o sistema absolutista, o estado absolutista da época. O iluminismo, gente, ele tem um caráter muito mais voltado a questões econômicas, a questões políticas, né? E colocando aí uma comparação com o que foi o Renascimento, a gente tem mais direcionamento no iluminismo a essas questões jurídicas, do sistema político, do sistema econômico. Lá no Renascimento a gente viu coisas mais voltadas a questões culturais, né? Baseadas na estética. A apresentação aí das obras, né, Michelangelo, Leonardo da Vinci, são questões mais baseadas no teor estético. Aqui a gente tem movimentos que se configuram para o teor político e econômico da sociedade europeia da época. Aqui eu coloquei, gente, uma definição, uma visão do Karl Marx, né? Mais materialista sobre o que foi o movimento iluminista. E o Marx ele fala que o movimento foi um movimento burguês e ideológico, porque na verdade ele vai evidenciar uma falsa universalidade, né, essa questão de liberdade, igualdade, mas vai beneficiar somente a burguesia. Então ele fala que é um movimento ideológico, né, que coloca a ascensão da burguesia e do capitalismo, e na busca aí de reformas econômicas e a construção do liberalismo, que a gente vai ver o liberalismo político, econômico, e nos fins dos privilégios da nobreza. Então é uma visão do Marx, né, sobre o que foi o iluminismo, colocando aí os contrapontos do movimento, mas que é muito importante, né, para a gente entender aí abertamente, de forma bem material, esse movimento também. O iluminismo vai ter alguns
elementos constitutivos, né, dos pensadores que vão ser muito importantes para nortear a construção do conhecimento, do pensamento e tudo mais. Dentre eles, a razão, né, o racionalismo, e nesse momento a gente tem a separação da razão com a fé. A fé passa a ser um elemento, uma ferramenta, né, voltada apenas para questões religiosas e não mais direcionadas ao pensamento, à formação aí, de construções políticas junto da fé. Então a gente tem o racionalismo como o norte de tudo isso. A gente vai ter também o humanismo, então relações aí consideradas humanas, né? O homem, ele consegue construir a sua sociedade, controlar a sociedade. Então a gente tem questões voltadas para esse humanismo, que vai colocar os seres humanos como capazes mesmo de produzir conhecimento, de alterar a sociedade em que vive, de lutar, se rebelar contra tudo isso. Então são relações bem humanas. Liberdade política, liberdade econômica. As pessoas, elas vão conseguir ter essa liberdade política, que vai se manifestar na participação política dessas pessoas em sociedade, limitando o poder, né? Limitando o poder aí do governante, coisa que não acontecia no absolutismo, né? A gente tinha o poder centralizado na mão do rei, né? na figura do rei. Então aí eles vão contrapor tudo isso, dando liberdade econômica para os representantes aí da sociedade, né? A participação dessas pessoas, poderem se rebelarem contra e se manifestarem, né, seus anseios, suas vontades, suas questões acima mesmo da própria vontade aí do governante. E a liberdade econômica, colocando aí a não intervenção do Estado. Então a gente tinha um Estado muito forte, baseado na política econômica do mercantilismo. Aqui a gente vai ter a ideia do liberalismo econômico, a liberdade econômica, né? Então o mercado, ele se torna livre sem a participação aí e a intervenção do Estado na economia. Então a gente vai ver também as leis naturais do mercado e essa concepção aí da crítica, né, direta à atuação do Estado absolutista, que era bem forte, né, era um regime estatal, e a gente vai ter agora essa crítica, esse intervencionismo do Estado. E aí a gente vai ter também a questão da igualdade de direitos, né? Então as pessoas, elas têm igualdade como o princípio para a vida na sociedade, então todos são iguais, né? E negando os próprios privilégios da nobreza, né? A gente lembra que tem uma nobreza no Estado absolutista que tinha vários privilégios por questões de nascimento, de participação política, de participação econômica. Então a gente vai ter aqui agora a questão da liberdade, né? Igualdade aí de direitos entre os cidadãos. E o laicismo, que é a separação aí da religião do Estado, né? Das questões políticas. Então o Estado, ele é laico, ele dá liberdade de religião para as pessoas, né, para os cidadãos, e ele não intervém aí em questões religiosas com política. Então isso se direciona bastante ao que a gente vivencia hoje, né? Principalmente no Ocidente, o Brasil, a gente tem um Estado laico, tem essa questão de igualdade de direitos garantidas por uma Constituição, liberdade política, liberdade econômica. Hoje a gente vive o neoliberalismo, né? Mas aqui a gente já começa a falar do liberalismo, que é essa política econômica que vai começar a ser construída nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre os pensadores, né? Os pensadores aí iluministas. Dentre eles a gente vai ter o Locke, bastante importante aí, né? Ele teve presente nas participações inglesas das revoluções burguesas, e ele vai ser um pensador bastante importante por conta dessa construção, né, da obra dele, que é uma das mais faladas, é o segundo tratado sobre o governo civil. Ele vai colocar a questão do empirismo, né? Então as pessoas, elas nascem como uma tábula rasa, né? As pessoas, elas vão conseguindo construir o seu conhecimento a partir das suas experiências. Então a gente tem essa possibilidade de construção, a gente nasce sem conhecimento nenhum, e a gente vai construindo a partir da experiência que a gente vai ter na sociedade. Só que para isso acontecer, é necessário que haja os direitos naturais dos seres humanos. E quais são esses direitos naturais, né? É necessário que
haja a obtenção, né, esses direitos naturais que devem ser de cada um. Então, a vida, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Mas a propriedade, você vai conseguir esse direito através do trabalho. Então, todo cidadão ele tem direito, esses direitos naturais, esses direitos universais e inalienáveis, né? Fazendo com que haja a formação aí desse pensamento, né, liberal e um liberalismo bem político mesmo. Então, o Estado ele tem que garantir esse direito à vida e esse direito à liberdade e à propriedade, né? Então, a gente tem toda essa questão aí meritocrática que vai ser colocada, que vão ser a base também, né, do pensamento dele. Então, uma pessoa, para ser um bom representante civil, ele vai ter que conseguir trabalhar bastante para ter toda essa questão assegurada aí pelo próprio regime político, né? E aí a gente vai ter o Montesquieu também, que vai falar um pouquinho sobre a divisão em si agora dos poderes, né? Hoje os poderes políticos eles são divididos em 3 categorias, né? Executivo, legislativo e judiciário, e parte aí do pensamento do Montesquieu, né, na sua obra O Espírito das Leis, colocadas aí a base do liberalismo político, né? E é interessante que esses direitos, essa divisão desses poderes, elas sejam harmônicas, elas consigam se conversar entre si, não haja, né, conflitos entre os poderes de cada instância e que não haja nenhum tipo de sobreposição, né? Então eles têm que ter uma formação de fato, né, para que não haja nenhum tipo de conflito entre esses poderes. Então o liberalismo político ele começa a ter bases muito fortes aqui nas obras, né, de Montesquieu, por conta dessa divisão dos 3 poderes. E aí a gente vai ter, gente, Voltaire também falando um pouco mais sobre a questão da liberdade religiosa. Então, o Voltaire ele vai, na sua obra sobre Tratado sobre a Tolerância, ele vai criticar diretamente a questão da intolerância religiosa. Isso a gente viu, né, principalmente em alguns representantes absolutistas na França, e ele vai criticar tudo isso, esse sistema de intolerância, e ele vai defender a liberdade de expressão. Então, a gente vai ter uma atuação muito forte através da obra de Voltaire sobre o anticlericalismo, né? E questões sobre as estruturas de privilégios da igreja. Então, ele vai defender a liberdade religiosa e a liberdade de pensamento mesmo. Tem uma frase que é direcionada a ele, mas que não é dele necessariamente, que ele fala: posso discordar absolutamente das suas ideias, mas nunca vou discordar da sua possibilidade de manifestação, né, de opiniões, a liberdade de expressão. Então, ele coloca muito bem essa questão da liberdade, né, direciona a questão religiosa, mas pode ser aplicada para qualquer tipo de liberdade de expressão nesse momento. Então, os iluministas eles tinham essa questão dos pensamentos diversos, dessa liberdade entre os cidadãos. A gente vai ter os enciclopedistas agora, né, o d'Alembert e Diderot, que vão colocar a formação do pensamento. Eles vão organizar esse pensamento, né, mais simplificado, e para que haja abrangência dos conceitos iluministas. Então, o que é a enciclopédia, né? Aquele grande livro que tem um conjunto muito grande de conhecimentos que vão ser compilados aí e que vão abranger os pensamentos dos iluministas nesse momento. Então, é a valorização da razão, né, em contrapondo aí a fé, e a ciência concebida por meio, né, como meio aí de progresso, para que haja essa formação intelectual. Então, não é um conhecimento tão aprofundado, mas é um conhecimento muito variado sobre várias coisas. Então, a gente tem vários campos do conhecimento que vão ser construídos, né, nas enciclopédias através aí do pensamento desses teóricos iluministas. E aí o Rousseau, que também será um contratualista,
e é um teórico iluminista que vai um pouco diferente dos outros, porque ele tem uma questão mais crítica à relação das desigualdades entre os homens. Então, Rousseau ele fala que o grande assim, mal, né, da sociedade é quando começa a questão da propriedade privada. Então, a propriedade privada ela é a origem da desigualdade entre a humanidade. E que isso é um grande problema, porque você tem todo um rompimento, né, da construção humana, desse senso de coletividade, desse senso comum entre as pessoas, de vida comum. Né? Então ele vai colocar na sua obra, né, o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Ele vai colocar que a propriedade privada ela é só necessária para ser utilizada na medida das suas funções, função social de cada um. Então, assim, tem que ter o contrato social, né? Ele é um teórico contratualista, e nesse contrato social deve abarcar questões de democracia, de participação do povo mesmo nas questões políticas, uma educação universal e o direito à propriedade para a real utilização. Ou seja, você só tem a propriedade para você conseguir suprimir as suas reais necessidades, né? Não é para você comprar metade de um terreno muito grande, você lucrar ou você ter tipo várias propriedades privadas de enriquecimento, sabe? Não deve acontecer isso. A propriedade deve ser utilizada para a sua real função, né, para suprir necessidades básicas de existência, e cada um deve ter isso numa medida muito comum, né, tanto que alguns pensadores consideram que ele foi, né, comunista e tal, socialista, mas ele queria mesmo essa relação do contrato social e abarcando aí questões mais universais, né, que as pessoas conseguissem ter riquezas iguais, né, sem essa questão da desigualdade. Então a gente vai ter esses teóricos mais influentes do pensamento iluminista, né? A gente viu que eles são realmente muito importantes e que muito que a gente vivencia hoje na questão econômica e política foi norteada e construída nesse momento. A gente vai ter também os economistas do iluminismo, e eles vão pensar a questão econômica através do liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado, nessa luta contra a intervenção do Estado na economia. Inicialmente a gente vai ter a escola de fisiocratas, que vai colocar a economia, né, com a fonte de riqueza direcionada à agricultura. E ela vai colocar um movimento importante, que é a economia com as suas próprias leis, né, as leis naturais da economia. Assim como a física, assim como as outras áreas do conhecimento possuem leis naturais, a economia também deve ser vista como uma área do conhecimento que tem as suas próprias leis. E nesse momento, a gente vai ter, através dessa escola, né, de fisiocratas, a questão do laissez-faire, laissez-passer, né, deixe fazer, deixe passar. O mercado, ele tem essa possibilidade, vai ser colocado agora, como uma autorregulação. Ele consegue se autorregular, ele tem as suas próprias leis econômicas. Então, deixe fazer, deixe passar. Essas bases, né, da escola e dos economistas vai dar possibilidade também para o pensamento, né? E aí começa a se direcionar do pensamento do Adam Smith na sua obra A Riqueza das Nações. O Adam Smith ele foi um teórico muito importante para a economia. Ele desenvolveu o liberalismo econômico, né, da sua forma mais clássica, e a economia clássica do pensamento aí, europeu, ocidental, que baseiam a questão do liberalismo econômico. Então ele foi muito importante, ele é muito estudado, só que ele vai colocar uma questão muito importante aqui nesse momento, que a fonte de riqueza não vem mais da agricultura, e sim do trabalho. E aí ele vai considerar a questão do trabalho livre, sem a interferência aí, do Estado, e a questão do modo espontâneo, né, do mercado, que ele consegue se autorregular, tem a questão da mão invisível. E aí, para que haja uma harmonia de tudo isso, dessas relações econômicas, é necessário que haja a livre concorrência, a divisão do trabalho, né, colocando aí suas especificidades e particularidades de cada categoria de trabalho, e o livre comércio.
Então a gente vai ter toda uma política econômica que vai contra tudo aquilo que estava sendo construído pelo mercantilismo. Então a livre concorrência, a não intervenção do Estado, e aí a gente tem também já a divisão do trabalho, e isso vai ser muito articulado pela Revolução Industrial que já está acontecendo. Então são todas práticas econômicas que vão mudar esse cenário europeu de relações comerciais, configurando o liberalismo econômico. Todo esse movimento foi muito importante para modificações políticas, econômicas na Europa Ocidental, e isso vai se propagar pelo Ocidente como um todo. E aí a gente vai ter um movimento que vai atuar de fato com os representantes absolutistas, que a gente está ainda no absolutismo, né, e no seu declínio. E aí alguns déspotas, né, esclarecidos, que são os representantes absolutistas da época, vão adotar essas reformas e essas modificações propostas aí pelos iluministas de modo bem limitado, mas eles vão tentar de alguma forma articular o que está sendo pensado com suas práticas políticas, né? Então esse movimento é conhecido como despotismo esclarecido, que são os déspotas, né, os representantes aí absolutistas que vão se tornarem esclarecidos, né? Eles vão pegar reformas de modernização do Estado a partir desses princípios iluministas. A gente tem um importante que foi o Marquês de Pombal, né, baseado aí que ele era um ministro do representante de Portugal, e vai atuar aqui no Brasil com modificações, né, bem limitadas, mas significativas de alguma forma. Não houve mudanças na estrutura social, mas a gente vai ter um movimento aí de desenvolvimento mais baseado nessa relação com a questão econômica. Então vai haver uma contradição muito expressiva nesse momento, porque esses déspotas esclarecidos, eles vão continuar com políticas absolutistas, mas por outro lado eles vão ver que a economia iluminista ela é bem eficiente na questão de avanço e desenvolvimento econômico. Então eles vão começar a usar essas práticas econômicas iluministas, e que vai estabelecer uma certa contradição, né? Então eles vão querer preservar ainda o poder centralizado na mão do rei, por exemplo, e nos aspectos aí da política absolutista, mas por outro lado eles vão tentar articular essa economia iluminista sem intervenção do Estado, livre mercado, a livre concorrência. Então, basicamente foi isso. Vai ter bastantes representantes aí que vão se colocar como déspotas esclarecidos, mas também que não vai haver modificações tão significativas assim. Então é isso, gente. Aqui eu coloquei uma frase de um texto, que eu deixei 2 textos como indicação, para a gente pensar o iluminismo na sociedade que a gente vive atualmente, principalmente no Brasil, né? De capitalismo dependente, no momento que a gente está vivendo agora, da pior crise do capitalismo da história da humanidade, vivendo uma pandemia. Então eu coloquei 2 textos interessantes que mostram essa relação de construção do pensamento moderno aí a partir do século XVIII com a sociedade que a gente vive atualmente. Uma sociedade que se diz democrática, uma sociedade que prega aí atualmente nas questões de liberdade, mas que, por outro lado, tem vivido constantemente, né, ataques à democracia, ataques à Constituição, ataques aos direitos dos cidadãos, né? Então aqui, num dos trechos do texto que eu coloquei, no final o autor ele coloca assim: a ilusão me diz que sou livre e vivo numa democracia, porém no mundo real existem balas que podem me matar. Nesse embate entre o real e a fantasia, por precaução, eu fiquei em casa, mesmo com a Constituição cidadã em pleno vigor. Se a democracia é a guerra por outros meios, sem a democracia, a guerra emerge pelos meios tradicionais. E o que a gente está vivendo agora é um momento de emergência de várias guerras. E a gente sabe que o atual representante político, o atual governo, a atual ideologia que se coloca aí na sociedade brasileira, ela mascara
diariamente as guerras diárias que a gente vive, né? Por mais que haja uma constituição cidadã, por mais que haja um liberalismo político, uma constituição que fale que todos os cidadãos são iguais perante a lei, que todas as pessoas têm direito de ir e vir, e toda essa questão de liberdade foi construída, gente, no movimento iluminista, né? A gente é livre, igualdade, liberdade, fraternidade, os lemas da Revolução Francesa. Tudo isso, né, e mesmo assim a gente opta por ficar em casa em muitos contextos, né, em contextos de guerra nas periferias, em contextos de polícias matando os jovens negros. As pessoas, principalmente as pessoas negras do Brasil, elas optam por ficar em casa porque a gente não vive essa liberdade, a gente não vive essa democracia. Né? Então é importante, eu coloquei esse contraponto no final para a gente pensar todas essas relações do que a gente vive atualmente, né? Esses princípios aí, esses ideários iluministas, até que ponto eles fazem, para quem que eles estão fazendo parte, né? Para quem que rege tudo isso, né? Liberalismo para quem? Liberdade para quem? Para a burguesia, né? Que tem maiores meios de produção, que detém grande parte da riqueza do país. Pensar tudo isso, pensar a crise capitalista que a gente está vivendo agora, né? A questão da civilização, pandemia, eu acho importante, eu achei bem legal esses dois textos para a gente dialogar sobre a realidade brasileira e toda essa construção de pensamento moderno europeu, que foi a base política do Ocidente e está vigente até os dias de hoje, mas até que ponto isso tudo fez sentido, até que ponto a gente consegue aí pensar a partir do que a gente vive materialmente na sociedade para tentar reconstruir tudo isso, né? Eu espero que tenha ficado claro, gente, os conceitos. Até uma próxima. Bons estudos aí para vocês.